Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. João capítulo 1, versículo 38, está escrito assim: Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Queridos, prestem muita atenção, eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta, para a gente entender um pouco do contexto desses versículos e o poder que ele carrega. O que está acontecendo aqui é que João Batista, a voz profética que se levanta na nação, depois de 400 anos de silêncio profético, está dizendo que ele não é o Cristo quando colocado em prova acerca de sua identidade. Estavam suspeitando que provavelmente ele o seria, porque o seu ministério é um ministério de poder e impacto. Mas ele dá o testemunho de que ele não é o Cristo. E seguindo o contexto, Jesus aparece, João Batista está batizando e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você conhece a história. Ele diz: Eu não sou digno de desatar as albargas, as sandálias dos seus pés. Então, Jesus vai ser batizado por João Batista. E agora, João Batista, junto com os seus discípulos, vai dar testemunho acerca do caráter de Jesus. Observe comigo o que diz o versículo 31. Olha aí. João Batista diz assim, Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Vocês sabem que eles têm um parentesco. Vocês sabem que João foi visitado pelo Espírito de Deus quando a mãe de João teve encontro com a mãe de Jesus. Você sabe que eles provavelmente se encontraram ao longo dessa jornada. Por que é que João Batista está dizendo que ele não o conhecia? Porque agora ele não se refere a Jesus como um parente, ele se refere a Jesus como o seu Senhor, como Cristo. E ele vai dizer o seguinte, preste atenção, que ele tem a certeza de que Jesus não é o filho do José e da Maria, mas ele é o Messias, por causa disso. Olha aí o versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e grave essa parte final agora, e permanecer sobre ele. Ele acrescenta dizendo: Eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vê o Espírito descer e... Está fraco, o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. O crivo de João Batista para dar testemunho acerca do caráter de Cristo é: eu vi o Espírito descer somente? Não. Eu vi o Espírito descer e sobre ele permanecer. Queridos, nós não podemos nos contentar com movimentos espirituais que ocorrem no ambiente onde o Espírito de Deus se move. Muitas pessoas acreditam que tem uma vida cheia do Espírito Santo porque no ambiente onde o Espírito de Deus está se movendo, elas sentem um arrepio, elas choram, elas se emocionam e acreditam que isso é vestígio de uma vida cheia do Espírito Santo, e não é.
Uma vida cheia do Espírito Santo é transformada em seu caráter. Não tem a ver com sentir arrepios dentro da atmosfera do culto, tem a ver com ter uma vida cheia do Espírito Santo para transmitir lá fora o testemunho de Cristo por meio das suas práticas. De forma que alguém cheio do Espírito testifica de quem é Jesus, não só dentro da estrutura litúrgica de uma igreja, mas no trabalho, no banco, na empresa, para os funcionários, para a família, para a vizinhança, para os colegas ministeriais. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos, está aí um filho e uma filha de Deus. João Batista não diria isso, sem antes ver sobre essa pessoa o Espírito permanecer. Porque para João Batista, filho de Deus e criatura são coisas diferentes. Criatura é quem é criado. Filho é quem recebe por meio do Espírito Santo a manifestação do Cristo, que por meio da manifestação do Cristo nós recebemos a adoção. Sem Jesus, queridos, nós nada podemos fazer, e o próprio Jesus declarou isso. Mas sem o Espírito Santo você nem sequer reconheceria quem é Jesus. O próprio Jesus diz que era bom que ele fosse ao Pai, porque ele iria rogar ao Pai que enviasse o outro, o Consolador. Ele diz que ele rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convenceria o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não há convencimento, sem o Espírito Santo não há clareza de quem nós somos, em detrimento de quem Jesus é. Por isso nós, muitas vezes, temos uma grande dificuldade em mantermos o nosso cristianismo firmado nas Escrituras, porque nos relacionamos pouco com o Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser a sua maior busca, a sua maior necessidade. Você deveria clamar pelo Espírito Santo constantemente, se relacionar com Ele constantemente, porque sem o Espírito Santo você não creria em Jesus. A prova de que o Espírito Santo iniciou uma obra em sua vida é que você está aqui hoje. É que você creu em Jesus. O fato de você ter crido em Jesus não é obra de si mesmo, não é fruto da pregação de alguém, nem do convencimento de um líder. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Agora, há muitas pessoas dentro da igreja que creem no Cristo histórico. Isso não é suficiente para a sua salvação, queridos. E o que é crer no Cristo histórico? É crer como um religioso, apenas nos feitos que ele realizou. Então se maravilham com os milagres que ele operou e buscam receber os mesmos milagres. Se maravilham com os ensinos que ele ensinou e buscam desfrutar dos seus ensinos. Eles até falam em nome de Jesus, choram em nome de Jesus, mas não desfrutam da sua obra redentora. Não provam do caráter de Cristo. Não querem viver segundo os padrões que o próprio Jesus estabeleceu como padrão. Não manifestam o reino de Deus na terra, porque não tem Jesus como referência comportamental. Eles se maravilham com os registros históricos, mas não se submetem ao senhorio de Jesus. Veja, não basta dizer eu creio em Jesus. Você precisa se submeter ao senhorio dele. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, você não disse, eu confesso Jesus como meu Salvador. Você disse, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Romanos capítulo 8 nos ensina isso. Capítulo 10, por exemplo, diz que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca confessamos para a salvação. Os versículos anteriores dizem que nós devemos confessar que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, obviamente, quem aponta as diretrizes, quem aponta destino, quem diz como é que deve ser feito, para onde ir, qual decisão tomar, é Ele. Então muitas pessoas se denominam cristãs, porque creem em Cristo, mas na verdade de cristão ainda não tem nada. Porque a obra de Cristo manifesta por meio de um cristão só é possível ser transmitido através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso aqui? Digam amém. João está batizando para o arrependimento, está dizendo assim, olha, eu sei que ele é o Filho de Deus, porque o Espírito veio e sobre ele permaneceu. Pare de aplaudir sinais e se renda de uma vez por todas
a obra manifesta do Espírito Santo de Deus. Agora, eu não vou conseguir pregar, pastor, a mesma mensagem nos dois horários, porque Deus me deu uma mensagem para agora de manhã e uma para a noite. E eu orei a Deus por isso. À noite, eu vou falar sobre o Espírito Santo, a importância dele nas Escrituras e como ter um relacionamento com o Espírito Santo segundo o que Jesus ensinou. Mas hoje, eu quero falar com você, na verdade, sobre um assunto muito importante. Muito importante. Você leu comigo esse texto. João Batista dá testemunho de quem Jesus é. E o versículo de número 8 que nós lemos é precedido pelo seguinte feito. 2 discípulos de João Batista, quando ouvem João dando testemunho de quem é Jesus, presta atenção nisso aqui agora. Se você perder isso aqui, você não vai entender nada da mensagem. Eles deixam João e começam a seguir Jesus de longe. Começam a fazer o quê, gente? De longe eles começam a seguir Jesus. Estão seguindo de perto, sim ou não? Estão seguindo de... Só que apesar de estarem seguindo Jesus de longe, o texto diz que Jesus os viu. Eu acabei de dizer que talvez o seu nível de cristianismo ainda não seja aquilo que Deus espera de você. Talvez você é alguém que está seguindo de longe, que agora, observando a sua própria vida, percebe o quanto tem orado pouco, o quanto tem buscado pouco, o quanto tem se relacionado pouco, mas isso a partir de hoje vai parar de ser desculpa. Porque mesmo você estando seguindo Jesus de longe, Ele viu você. Uma meia dúzia entendeu. Ele viu você. Olha isso aqui, queridos. O texto diz que Jesus, voltando-se e vendo os dois que o seguiam, perguntou para eles: o que vocês querem? Você tem noção do poder dessa pergunta? Quem está perguntando para esses 2 discípulos o que eles querem é o Senhor de toda a criação. Que, segundo João, aqui no capítulo 1, é o responsável por toda a criação, porque ele diz que nada foi feito sem ele. No mesmo capítulo, dos versículos 1 até o 18, João está dizendo que Cristo é a palavra que se tornou carne. Em outras palavras, Cristo é a manifestação da revelação de tudo que Deus havia dito no Antigo Testamento. Ele é o mistério de Deus revelado a nós. De forma que agora o próprio Deus, encarnado na pessoa de seu Filho, está olhando para 2 homens e está perguntando: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta simples, mas quando feita por Jesus se torna a mais poderosa que você poderia ouvir na sua vida. Se Jesus dissesse para você agora: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Eu tenho certeza que tem mães aqui em desespero que diriam: eu só quero que o Senhor salve meu filho. Eu só quero que o Senhor o liberte das drogas, eu só quero que o Senhor o transforme, eu só quero que o Senhor realize alguma obra na vida dele. Eu quero que o Senhor visite minha filha. Esposas diriam: Jesus, eu quero que o Senhor visite o meu marido. Maridos diriam: Senhor, eu só quero que o Senhor transforme a vida da minha esposa. Filhos diriam: salva os meus pais. Os enfermos diriam: me cure de uma enfermidade. Pessoas em crise diriam: me livra da crise. Gente que está enfrentando problemas econômicos diria: me dá poder para mudar a situação. Nós apresentaríamos a Jesus uma necessidade, que é o que normalmente nós fazemos culto após culto. Nos reunimos enquanto igreja e em um determinado momento nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Queremos ouvir uma mensagem, uma pregação que supra as nossas necessidades, que dê resposta às nossas necessidades. Então nós somos uma multidão de sedentos, famintos, em ver Deus suprir necessidades. E Deus, na verdade, quer revelar a você um novo nível de encontro, onde você não será mais faminto e sedento em ver uma necessidade suprida, mas a sua presença manifesta. E é sobre isso que eu vim falar com você hoje.
Porque você vai parar de ficar mendigando milagres e vai começar a se tornar território da manifestação do Deus que faz milagres. Você não vai precisar ficar mendigando e choramingando uma solução. Você será o ambiente onde Deus vai manifestar a sua glória e soluções serão entregues. Eu vim dizer para alguém que você vai começar a responder essa pergunta de forma diferente. Quando Jesus perguntar o que você quer, você não dirá, resolva o meu problema. Você dirá, eu quero a tua presença. Porque, querido, você já ouviu isso aqui? Melhor do que ter um milagre é ter a presença do dono dele. Agora, uma coisa é certa, preste atenção. Se Jesus resolve um problema teu hoje, amanhã ele vai ter que resolver um problema novo, sim ou não? Até porque os problemas que você está enfrentando esse ano não são os mesmos problemas que você enfrentava 20 anos atrás. Os problemas, quando solucionados, ganham cara nova. Se manifestam de uma forma diferente. Então você precisa em Deus encontrar satisfação, apesar de muitas vezes não estar enxergando seus problemas sendo solucionados. O fato de Deus não estar fazendo aquilo que você quer que Ele faça, não significa que Ele não está interessado em você. Então preste atenção. Porque quando aqueles 2 discípulos ouvem essa pergunta, a resposta deles é diferente de todas as respostas que Jesus ouviu quando fez essa mesma pergunta. Versículo 38. Eles perguntam: Mestre, onde a tua presença está? O que vocês querem que eu te faça? Senhor, a gente só quer que o Senhor diga onde o Senhor está hospedado. Onde é que a tua presença reclina? Onde é que ela pousa? Onde é que ela para? Onde a tua presença está? Estranho, vocês não querem um milagre? Não, não, Senhor. A gente quer saber onde o Senhor está hospedado. Posso perguntar? Você veio aqui essa manhã e Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Qual será a sua resposta hoje aqui? Agora preste atenção comigo, porque isso é emblemático. É muito emblemático. É de seu interesse estar onde a presença de Jesus está? Então você pode ser aquele que hospeda, ou você pode ser aquele que faz apenas uma visita onde ele está hospedado. Você pode ser o território onde a presença dele se manifesta e permanece. Ou você pode ser alguém que vai estar onde a presença dele se manifesta. Em muitas ocasiões nós vemos desespero por parte de algumas pessoas em estarem onde a presença de Jesus estava. Vocês lembram daqueles 4 amigos que destelham a casa onde Jesus está para descer o amigo paralítico pelo teto? Sabe por que eles fizeram aquilo? Porque todas as entradas da casa estavam congestionadas. Tinha tanta gente querendo acessar a presença de Jesus dentro daquela casa, que para eles conseguirem, eles tiveram que abrir o telhado. Tiveram que criar uma entrada onde não tinha, um acesso onde não tinha. Porque eles sabiam que se o amigo deles estivesse exatamente onde Jesus estava, ele entraria paralítico e sairia andando. Sinto a graça dele aqui. Pastor Carlos, eu sou bem eufórico para pregar, mas não estou nem conseguindo. Eu sinto que o Espírito de Deus quer marcar a vida de algumas pessoas aqui essa manhã. Você pode curvar sua cabeça por alguns minutos agora? Amigo Espírito Santo, eu não posso convencê-los, eu não posso. É a tua palavra que eu estou pregando, Senhor. Esse culto não pode ser mais um culto, não pode ser mais uma agenda.
não pode ser mais uma manhã. Tem pessoas aqui que têm vindo no ambiente onde a tua presença tem se manifestado e que hoje precisam levar a tua presença para casa, Senhor. Então eu oro agora, amigo Espírito Santo, leve cativo pensamentos à tua presença. Destrone agora o trono das emoções deles e vem com teu poder a assumir o centro agora da atenção. Em nome de Jesus. Se você consegue sentir a presença dele fluindo nesse lugar por alguns minutos, glorifique o nome de Jesus no seu lugar. Oh, Rakato Roma Seca Lama. Quem você quer ser? Alguém que hospeda a presença de Jesus? Ou alguém que faz uma visita no ambiente onde ele tem se hospedado? Queridos, o paralítico que é descido pelos amigos na frente de Jesus, sai daquela casa andando. Uma visita foi o suficiente para ele desfrutar de um milagre. E sabe qual é a diferença entre as casas que receberam uma visita de Jesus e aquelas que o hospedou? É que todas as casas que Jesus visitou, um milagre aconteceu. Jesus visitou a casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta em cima de uma cama. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a menina. Um quarto dominado pelas trevas, luto, choro e desespero. Quando recebe a presença de Jesus, recebe luz, vida e alegria. Você consegue imaginar? A menina que estava morta em cima da cama começa a correr pelo quarto, porque Jesus fez uma visita naquela casa. Jesus visitou muitas casas. Milagres aconteceram. Coisas sobrenaturais aconteceram. E qual é então a diferença entre a casa que ele visita e a casa que ele se hospeda? É muito simples, querido. A casa que ele visita recebe milagre. Mas a casa que ele se hospeda recebe salvação e ressurreição. Jesus olhou para um homem de pequena estatura, porém grande em poder e influência, chamado Zaqueu. Você conhece a história? Ele olha para Zaqueu e diz: hoje, Zaqueu, eu vou me hospedar em sua casa. E Zaqueu prontamente diz: então vem, Senhor. Abre a sua casa para hospedar Jesus. E a história termina com Jesus olhando para Zaqueu e dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Jesus não quer apenas curar você de uma enfermidade, Ele não quer apenas resolver uma dívida que você contraiu, Ele não quer apenas abrir uma porta de emprego para você ostentar riquezas, Ele não quer apenas mudar a sua situação emocional para que você se levante da procrastinação, da depressão e da ansiedade. Ele quer salvar você, salvar a sua casa, salvar a sua alma da perdição eterna. A obra de Cristo Jesus é garantir a você salvação. Ele quer salvar você. É claro que quando você hospeda Jesus em sua casa, os problemas são sanados. Mas a intenção de Jesus é resolver o maior deles. Agora preste atenção numa coisa. João capítulo 11. Um amigo que havia hospedado Jesus com frequência, e detalhe, é a única casa que nós encontramos registros no Novo Testamento em que Jesus vai por mais de uma vez. É a casa do seu amigo Lázaro. Lázaro está morto. E quando Jesus chega, as irmãs estão em desespero. Os outros amigos de Lázaro da cidade estão em desespero. Está todo mundo olhando para Jesus e se perguntando: por que é que ele chegou só agora? Se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas pode falar? Por 3 vezes, Jesus se hospedou na casa de Lázaro. Era a 4ª vez que ele iria se hospedar.
Fazia quantos dias que Lázaro estava morto? Jesus chega na frente do túmulo, manda tirar a pedra, faz uma oração de agradecimento a Deus e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, sim ou não? Estava morto há quantos dias? Grave isso aqui na sua mente. Não importa quanto tempo faz que as coisas morreram dentro de você. Não importa quanto tempo faz que você não busca Deus com tanto desejo e afinco. Não importa quanto tempo faz que você está afastado da presença de Deus, estando dentro da casa de Deus. Não importa quanto tempo faz que você se esfriou na fé. Não importa quanto tempo faz que você está cultivando esse pecadinho de estimação que só você e Deus sabe. Não importa quanto tempo faz que você sabe que Deus está te chamando para um posicionamento, uma mudança de vida. Não importa quanto tempo faz. O que de fato importa é se você está disposto hoje a receber a presença de Jesus em sua vida de uma vez por todas. Porque quando Ele vier, Ele vai dizer: vida volta. Lázaro sai com vida para fora do túmulo, porque Jesus estava dizendo: sai para fora. Na casa de Zaqueu, salvação. Na casa de Lázaro, ressurreição. Quando você hospeda Jesus em sua vida, Ele salva você. Mas Ele também traz vida a áreas que estavam mortas. Se o sentimento no casamento estava morto, quando Jesus chega, o que é que Ele faz? Se o respeito estava morto, quando Ele chega, o que é que Ele faz? Se a alegria estava morta, quando Ele chega, o que é que Ele faz? Se a esperança estava morta, quando Ele chega, o que é que Ele faz? Eu vim dizer para alguém que a maior bênção que você pode receber na vida é a presença de Jesus se hospedando em você. Agora, por que é que eu e você precisamos ter a presença de Jesus na nossa vida? Não como quem visita, mas como quem permanece. Lê comigo isso aqui, João capítulo 14, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Alguém vivo aí? Jesus está tendo um diálogo muito importante com os seus discípulos. Conseguem projetar para mim? João capítulo 14, versículo 8. E nessa conversa, um dos discípulos faz a seguinte pergunta para Jesus. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos... A resposta de Jesus. 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Você entendeu isso aqui? Filipe diz: eu quero ver Deus, o Senhor pode nos mostrar? Jesus olha para ele e diz: faz tanto tempo que eu estou com você, e você ainda não se deu conta? Pois bem, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Queridos, Jesus é Deus. Ter a presença de Jesus é ter a presença de Deus. Ter a presença de Jesus é ter a presença do Pai. Quem recebe Jesus recebe o Pai. E essa, na verdade, sempre foi a busca do homem depois da queda adâmica. O homem, nessa busca frenética pela presença de Deus, constrói ídolos, fabrica deuses, cria a religião. No latim, religare, a origem da palavra, que é a tentativa de se reconectar a Deus por meio de obras. Então o homem está tentando de alguma forma se conectar a Deus, porque o pecado gerou separação. E ele consegue? Não consegue.
Todas as vezes que o homem tem alguma experiência com Deus, não é uma ação do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Billy Graham destaca uma frase em uma de suas mensagens evangelísticas. Ele diz assim, o maior feito da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Queridos, não é eu fazendo para chegar até Deus, é Deus por meio de Jesus fazendo para chegar até mim. Nós éramos incapazes. Então ele vem por meio de Jesus até nós. Você consegue entender isso? Se constrói templo, se levanta edifícios. Salomão, quando termina o projeto do seu pai Davi, ele ora a Deus e diz: Senhor, eu sei que nem o céu dos céus suportam o tamanho da tua glória. Como o Senhor poderá habitar numa casa que eu mesmo tenho edificado? Isso está em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 18. Ele está dizendo: olha, eu estou construindo algo aqui que meu pai desejaria que fosse uma casa para o Senhor, mas isso aqui não te cabe. Porque até os céus dos céus é pequeno para o tamanho do Senhor. Então, quando aqueles 2 discípulos perguntam para Jesus onde o Senhor está hospedado, você entendeu a profundidade dessa pergunta que eles fazem? Eles estão querendo saber onde Deus se hospeda, pastor Carlos, e pela primeira vez a resposta não será o céu. Porque até então, quando alguém perguntasse para si onde Deus está, a resposta imediata seria: no céu dos céus, onde habita o trono de Deus. É lá que Deus está. Mas agora, no corpo de homem, com voz humana, agora não é voz de trovão, pastor. Não é som de muitas águas. É de alguém que estava trabalhando e morando em Nazaré, um vilarejo de menos de 300 pessoas. É de alguém que não tinha aparência. Um homem de dores. Mas aqueles discípulos querem saber aonde ele está hospedado, porque João disse: o Espírito Santo de Deus está com ele e ele vai batizar com o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, quem estiver com ele terá a presença do próprio Deus com ele. Mas onde Deus se hospeda? Onde? Qual é o endereço onde Deus se hospeda? Qual é o lugar então que eu preciso ir? Qual é o ambiente que eu preciso estar? Que casa é essa? Que lugar é esse? Onde é esse lugar? Salomão diz: Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 48. Olha o que está escrito. Consegue ler comigo? Atos 7, 48. Está escrito assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Deus está perguntando. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. Deus está dizendo: não existe um prédio na terra, uma casa feita por mãos humanas, que possa me conter, que eu possa chamar de meu lar. Não existe. Então, onde é o lugar onde Deus se hospeda? Que lugar é esse onde a presença dele quer se hospedar? Se não é a minha casa, estruturalmente falando, se não é a minha sala, nem um quarto, se não é nenhum ambiente da minha casa, qual é esse lugar onde Deus quer se hospedar? Que ambiente é esse? Atos 17, 24. Está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Viu como a pergunta que eles fizeram para Jesus parece simples, mas não é. Eles não querem saber aonde
o Jesus de Nazaré se hospeda. Eles querem saber onde a presença de Deus habita. Então, quando eles perguntam para Jesus onde o Senhor está hospedado, o interesse deles era o Espírito de Deus. E aí então complicou. Complicou porque onde é que ele está? Onde ele vai se manifestar? Essa era a indagação da mulher samaritana em João capítulo 4. Vai ser no monte ou no templo? Eu quero saber. Porque eu sei que se eu estiver onde a presença dele está, ou se ele estiver onde eu estou, tudo é transformado, tudo é modificado, tudo é mudado. Ah, queridos, eu e você precisamos não apenas descobrir onde ele está, como precisamos buscar permanecer onde ele está. A pergunta que não quer calar é: onde ele está hospedado? Onde? Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa tem a resposta. Pergunta para ela. Fico com vergonha não, pergunta onde Jesus está hospedado? Se ela não tem a resposta, ela deveria ter. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 está escrito. Projeta esse texto para mim, por favor. Eu quero que você leia comigo bem forte. Quem está acordado aí? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Um, dois, três. Vocês... Onde é esse lugar em que ele se hospeda? Olha de novo para quem está do seu lado. Esse é o endereço. Esse é o lugar. Se ainda não é, Deus fará que seja essa manhã. O Deus que não cabe em nenhuma estrutura feita por mãos humanas, decidiu fazer da sua vida a sua habitação. Então não sou eu indo onde a presença dele está, é eu estando, porque a presença dele habita. Maravilhoso falar do Espírito Santo. A gente começa a falar dele, ele vai tomando conta do ambiente, ele vai enchendo o ambiente. Você percebeu que a atmosfera mudou? Você é o lugar onde ele deseja habitar. Sua vida é o lugar da sua habitação, queridos. Cristo Jesus tornou isso possível a nós. O Espírito de Deus que no Antigo Testamento se movia sobre o homem, que com Jesus se movia entre o homem, agora com a igreja habita dentro de nós. Ou você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se você tivesse uma plena consciência disso, você pensaria mais naquilo que você faz. Você pensaria mais naquilo que você fala. Você pensaria mais sobre os lugares que você frequenta e as mesas que você assenta. Você pensaria mais. Eu não falo isso em tom de acusação, mas você precisa temer a Deus. Precisa temê-lo, você precisa amá-lo, e você precisa ter consciência do que você carrega.
Você não é só um funcionário naquela empresa, você é habitação de Deus naquele ambiente. Você não é só uma pessoa habitando entre outras milhões de pessoas em São Paulo. Você é o lugar onde a presença de Deus habita. Você não é apenas um no meio de quase 8 bilhões de habitantes na terra. Você é santuário de Deus. Seu endereço, sua vida é o endereço. As pessoas que querem conhecer a Deus deveriam olhar para você e vê-lo em sua vida. As pessoas que querem conhecer o Espírito Santo deveriam olhar para você e experimentá-lo e provar dele. Eu vim declarar sobre a vida de alguém que a tua presença não será notada como estava sendo notada. A partir de hoje as coisas mudam, porque Deus está te dando consciência, Deus está te dando revelação de quem você é. Nós somos edifício de Deus, santuário de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, meus irmãos, existe um problema. Porque algumas casas, alguns santuários, decidiram colocar Jesus para fora. Decidiram dizer não para o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Tem alguém aqui? Jesus está olhando para a única igreja que não recebe nenhum tipo de repreensão doutrinária. Uma igreja com aparência de perfeita. Se você parar para fazer uma análise entre as 7 igrejas da Ásia, provavelmente você escolheria congregar na igreja de Laodiceia. Porque ela era uma igreja bíblica, era uma igreja doutrinária, era uma igreja rica e abastada. Porque Laodiceia era o centro do manuseio do ouro. Nos dias bíblicos, Laodiceia era a capital do ouro. Era o centro bancário e econômico do planeta. A igreja em Laodiceia não tinha dificuldade com dinheiro. Em Laodiceia havia as maiores confecções de tecidos raros e caros do seu tempo. Como era a cidade que movimentava o ouro, obviamente era a cidade que dava a diretriz da moda. Lã negra era fabricada e produzida lá. Tem ouro, tem evolução da ciência. Eles desenvolvem o pó frige, o primeiro medicamento desenvolvido para a cura dos olhos. Então, é a cidade que está desenvolvendo medicamento evolutivo para a oftalmologia. Jesus está olhando para a igreja, rica, poderosa, abastada, e diz: aconselho que de mim compre ouro, porque o ouro que vocês têm não vale nada. Aconselho que de mim vocês comprem vestes, porque vocês estão nu. Aconselho que de mim vocês comprem colírio para os seus olhos, porque são cegos. Ele está dizendo para aquela igreja: vocês têm tudo, mas não têm nada. Porque o tudo que vocês acham ter sem a minha presença não vale nada. Para de correr atrás do vento. Você pode conquistar tudo nessa vida, sem Jesus o tudo não vai fazer sentido nenhum para você. Mas se a presença de Jesus for a sua busca, cada conquista vai fazer sentido. Cada vitória vai fazer sentido. Porque tudo que era para ser para a glória própria se tornará para a glória de Deus. Então você não vai reter, você não vai acumular, você vai ter satisfação no contribuir. Mas olha isso aqui, queridos. Jesus disse para aquela igreja: apesar disso, apesar de vocês terem me colocado para fora, eu ainda estou aqui.
Evangelho é lindo, meus irmãos. Se coloque de pé, por favor. O Evangelho é lindo. Jesus não foi embora. Você colocou ele para fora, mas ele continuou batendo a porta. Pastor, quando é que eu coloquei Jesus para fora? Queridos, a presença de Jesus não habita em um templo tomado por sujeira, imundícies, orgulho, soberba e presunções. Não habita. A gente coloca Jesus para o lado de fora quando tomamos decisões que são contrárias à sua vontade. Quando nos tornamos Deus de nós mesmos, ao fazermos aquilo que desejamos e não aquilo que Ele nos ordena. Quando a gente deixa de renunciar para satisfazer as nossas próprias vontades. Olha aqui para mim, por favor. O texto diz, Apocalipse 3:20, projeta para mim, fazendo um grande favor. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu entro. Jesus está dizendo, quem tem que abrir a porta é você. Eu quero fazer da sua vida a minha habitação, mas você tem que abrir a porta. Eu não te abandonei, não te rejeitei. Você está aqui hoje porque tem sentido a presença dele do lado de fora, mas ele quer te encher do lado de dentro. Não é mais só ouvir, é viver experiências com ele. Não é só mais se maravilhar com o que acontece à sua volta, é desfrutar de quem ele é. Abra a porta. Abra a porta para Jesus. Ele disse: você abrir a porta, eu entro. E aí, Natan, eu vou me assentar à mesa com você. Eu vou partir o pão. Vou te oferecer o cálice. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Nós teremos comunhão, Natan. Você terá intimidade comigo. Eu vou me revelar a você. Esse é o mesmo grito de Deus a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. Busca-me de todo o teu coração, porque se o fizeres, me acharás. Olha aqui, o que no Antigo Testamento era uma busca, no Novo Testamento mudou, porque nós somos achados. Agora ele não está em um lugar onde você precisa ir, ele está aí, ó. O que você precisa fazer é levantar da cama e abrir a porta. Você não pode cometer o erro da mulher de Cantares. Quando o amado coloca a mão na porta, pastor Carlos, ela diz assim: já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. Ela não levanta para abrir. Ela percebe que ele sai, então ela vai abrir a porta, ele não está mais lá. Ela sai correndo atrás dele e toma uma surra no meio da rua. É ferida, machucada, suja. Ela começa a gritar na rua: onde está o meu amado? Onde ele está? Achem-no! Alguém chega para ela e pergunta: onde está o seu amado? Ué, mas ela não estava perguntando? Mas quando alguém pergunta onde está o seu amado, ela tem a resposta. Ela diz: ele está no meio dos lírios, apacentando. Lá tem bálsamo. O que ela está dizendo é: tem remédio para as minhas feridas. Eu só preciso chegar onde ele está. E quem faz aquela pergunta assume o mesmo papel do Espírito Santo, que nada mais é do que revelar a mim e a você que aquilo que procuramos, nós sabemos onde está. Não está lá fora, não está no governo, não está nas mídias, não está nos bens, nem nas riquezas acumuladas, está em Jesus. Eu vim lembrar você que a maior bênção e o maior milagre que você pode viver e provar e experimentar na sua vida é a presença de Jesus. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Você está disposto a abrir a porta? Então eu não vou insistir muito com você.
Você sabe que Deus falou com você essa manhã. Eu estou esperando você aqui no altar para orar por você agora. Vem para o altar. Eu preciso abrir a porta para Jesus hoje. Vem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com essa igreja. Salmo 139, 7. O salmista faz a seguinte pergunta: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? A resposta é: não tem como. É por isso que você está aqui essa manhã. O Senhor te achou, o Senhor te atraiu, o Senhor te reuniu a nós. Porque a partir de hoje a tua história muda. Ele faz da sua vida o seu lugar de habitação. Oh, aleluia. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa abrir a porta. Você precisa dar uma resposta para Ele essa manhã. Você precisa dizer: Senhor, eu vou parar de resistir. Tem mais pessoas aqui. Você precisa romper com barreiras religiosas limitantes. Você precisa quebrar agora o teu orgulho e reconhecer que não dá mais para continuar do jeito que está, filha. Não dá mais para continuar do jeito que está, filha. E não, essa igreja não vai te condenar, não vai te rejeitar. Na verdade, quem faz o convite para você é Jesus. Tem alguém aqui que o Senhor está falando no meu coração que precisa tomar uma decisão hoje? A Bíblia diz em João capítulo 20 que os discípulos se reúnem dentro de uma casa, eles trancam as portas e as janelas. E o texto diz, pastor Carlos, que Jesus apareceu no meio deles. Qual a diferença entre a casa de João 20 e a igreja de Apocalipse 3? Por que Jesus também não bateu a porta já que a casa estava fechada? Porque ele simplesmente entrou atravessando paredes e janelas e só se colocou no meio da mesa. Eu vou te explicar. É porque quando a casa é dele, ele não precisa pedir licença para entrar. Ele só está batendo a porta dos endereços que ainda não se tornaram dele. Mas se há aqui no nosso meio alguém disposto a fazer da sua vida o lugar da habitação do Senhor, ah, meu irmão, minha irmã, essa é a sua manhã. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora.